Salmo capítulo 2, do verso 1 ao 12, leitura responsiva, mesmo assentados, mas com a devida reverência à palavra de Deus. Diz assim: o reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Com a vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir dos juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Amém. Oremos. Pai querido, louvado, glorificado, bendito seja o teu nome, porque estás no nosso meio. Que bom estar aqui na tua casa para te render toda glória, toda adoração. Que bom ouvir, Deus, cânticos espirituais que temos a certeza glorificam ao Senhor. E agora, quando abrimos a tua palavra para nela meditar, precisamos do auxílio do teu Espírito. Toma-nos nas tuas mãos, fala ao nosso coração. Abençoe cada um, Deus, que entrou nesse lugar, os nossos visitantes, aqueles que nos assistem pela internet. Que o teu Santo Espírito vá de encontro a cada um e responda aos anseios, responda às indagações mais profundas da alma, e que saiamos daqui alimentados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Talvez uma das coisas mais difíceis de quem ocupa uma posição de status, de poder, é a dificuldade de saber se está cercado por amigos ou por bajuladores. A figura do rei é uma figura complexa, uma figura difícil. E certamente aquele que está sentado no trono, ele sempre se pergunta: será que esse é meu amigo ou é apenas alguém que quer tirar proveito da minha companhia? Mas uma coisa é certa: os reis, eles têm inimigos, pessoas que estão sempre prontas para desestabilizá-los, guerras constantemente, e não era diferente quando Davi era rei de Israel. Um momento de muito conflito, e era um conflito talvez um pouco diferente como nos nossos dias, onde as guerras têm um fundo econômico, né, que é o grande motivador. Naquela época havia a figura da divindade. O país conquistado deveria adorar ao Deus daquele país que o conquistou, e quando Deus separa Davi para ser o rei de Israel, Deus promete a Davi que o reinado dele seria marcado por muitas conquistas, muitas vitórias, não para que isso promovesse a glória do rei Davi, mas para que isso promovesse a glória do Senhor, para que isso elevasse o nome do Senhor sobre a terra. E meus amados, nós estamos trabalhando no mês de dezembro a respeito dos salmos que falam da vinda de Jesus, e esse é um dos salmos messiânicos. Salmo 2 é um salmo que aponta para a vinda do Filho de Deus. E nós estaremos pensando nesse salmo, nessa perspectiva da vinda do Messias. E por isso eu quero propor o seguinte tema: a chegada do rei. A chegada do rei. A despeito dos seus inimigos, o reinado de Davi vai atingir todas as nações, e não importa o que os seus inimigos façam. O rei chegou. O rei foi colocado por Deus, e quando Deus institui o rei vai ter um reinado marcado por vitórias. Quando o rei chega, o mundo se enfurece. É isso que o texto nos ensina nos versículos 1, 2 e 3. O texto começa com uma pergunta: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Meus queridos, depois da queda, depois do pecado,
quando o mundo se voltou contra Deus, através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a partir dali, houve um rompimento do reinado de Deus na sua plenitude, porque o aprove ao homem, foi uma escolha humana dar as costas para Deus. E nós somos testemunhas, na nossa geração, do custo que isso teve. Quantas tragédias, quantos problemas, quanta desigualdade, quanta violência, quanta miséria, quantas coisas que nos acontecem, tanto na vida pessoal, como no ambiente social, e nós percebemos que isso é resultado, isso é fruto do rompimento que o ser humano teve com o seu Criador. E esse texto vai mostrar que esta sociedade, tanto na época de Davi, como nos nossos dias, é uma sociedade que deu as costas para Deus e mais, é uma sociedade, um povo que rejeita a instrução de Deus, rejeita o próprio Deus e se enfurece contra esse Deus e contra o seu reinado. Na verdade, meus amados, quando o homem rompeu com Deus, o homem quis fazer do seu coração o seu próprio trono, e o homem quis ser o dono da sua própria vida. Aliás, essa foi uma das propostas da serpente para Adão: você será como Deus, ou seja, você terá o poder de governar, você não vai depender mais dele. E o texto vai continuar dizendo, meus amados, que esta é a configuração da sociedade rompida com Deus. É uma sociedade que não aceita o seu governo, meus amados. E o texto vai dizer por quê. Quando começa com o porquê, a ideia é dizer: por que vocês não compreendem que Deus é o Rei sobre tudo e sobre todos? Por que essa incompreensão e esse tumulto contra a mensagem de Deus? Isso também acontece nos dias atuais. A mensagem de Deus, ela não é recebida com apreço pela sociedade. A lei de Deus, a palavra de Deus, ela está sendo constantemente rejeitada. E nos nossos dias existe um bombardeio intelectual, pessoas afirmando a cada dia com mais veemência e intensidade nos meios acadêmicos que tudo que a palavra de Deus diz, na verdade, não é absoluto e não deve ser crido como assim se estabelece. É apenas um livro, é apenas mais uma religião. E a Bíblia, esse texto nos ensina que isso é natural. O coração rompido com Deus, ele tem essa reação com a sua própria naturalidade. É assim que funciona. Existe uma rebelião contra Yahvé, contra Deus. Existe uma rebelião contra o seu próprio governo. Existe uma rebelião contra todos aqueles que foram enviados em nome desse Deus. E é exatamente isso que o texto nos ensina. Versículo 1, 2 e 3 vai nos dizer que resistir ao rei que foi instituído por Deus é resistir ao próprio Deus. É resistir ao próprio Deus. E nós percebemos isso quando Jesus nasce. Herodes ficou enfurecido com o nascimento de Jesus, não é verdade? A presença de Jesus provocou uma reação violenta naquele que estava assentado no trono e naquele que reinava nos dias vigentes. Olha o que diz Mateus capítulo 2, verso 16: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Herodes se enche de fúria porque o rei chegou. A sociedade na época de Davi, os reis do tempo de Davi, estavam enfurecidos contra Israel, porque Davi, o rei que foi separado por Deus, assentou-se no trono. Quando Jesus nasce, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, isso causa um enfurecimento no coração de Herodes, porque chegou o rei que o ameaça. O reino de Deus é um reino que ameaça os tronos dos nossos corações, porque no nosso coração tem um trono só, ou você se assenta nele, ou Deus se assenta nele, e não é fácil nós abrirmos mão do governo da nossa vida para que o próprio Deus a governe. Mas o convite natalino para nós é esse: o Rei Jesus nasceu para que Ele governe a nossa vida, para que Ele seja o nosso Senhor, para que Ele seja o Deus dos nossos corações. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, um recado bíblico: à medida que Deus se torna o Rei do seu coração, a sociedade também vai se enfurecer com você. E quem diz isso é a palavra de Deus. No livro de 1 João capítulo 3, verso 13,
está escrito o seguinte: irmãos, não maravilheis porque o mundo vos odeia. Não se assustem porque o mundo vos odeia. Se os reis da época de Davi se enfureceram contra ele, porque ele era um rei segundo o coração de Deus, se quando Jesus nasce, Herodes se enfurece com o nascimento de Jesus, se quando os discípulos propagam a mensagem do rei Jesus, eles sofrem violência contra os líderes daquela época, tanto os líderes religiosos de Israel como os líderes políticos de Roma, não tenha dúvida, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Messias, continua não tendo espaço na sociedade dos nossos dias. Seguir a Jesus hoje tem um custo. Seguir a Jesus hoje provoca a fúria de muitas pessoas que não admitem que somos diferentes e que pertencemos a um outro reino, que pertencemos a um outro povo e que pertencemos ao próprio Deus e reconhecemos que Ele é aquele que governa sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Talvez você que entrou aqui hoje sabe do que eu estou falando. Você se lembra do dia que chegou para a sua família, que não tem Jesus como Senhor e Salvador? Você virou para os seus pais, ou para os seus filhos, ou para os seus irmãos, ou para alguém e disse: olha, a partir de hoje eu sou crente. Então você sabe a reação que eles tiveram. É muito desconfortável. É muito desconfortável seguir a Jesus e dizer aos outros que nós seguimos a Jesus. Tem um custo nessa sociedade, porque Jesus, apesar de comemorarmos culturalmente o Natal, na verdade sabemos, Jesus não é bem-vindo. Aliás, Ele é bem-vindo sim. Ele é bem-vindo como uma pessoa importante lá para o seu tempo, como alguém que ensinou princípios interessantes, mas Ele não é bem-vindo para ser o Senhor absoluto dos corações. Só o Espírito Santo para nos convencer, e só o Espírito Santo para mudar a nossa mente e nos fazer entender que realmente Ele veio para ser o Rei, o Senhor da nossa alma. O Rei Jesus chegou em nossos corações e habitou com seu Santo Espírito e fez dele morada, e isso é alguma coisa que a sociedade não consegue entender, porque realmente é um milagre, é algo que está numa outra esfera espiritual. Mas a sociedade, ela tem essa reação para com Deus. A pergunta é: qual a reação de Deus para com a sociedade? Aqui nós temos um versículo muito peculiar, porque vai dizer que Deus ri. Eu não conheço outro versículo, não me lembro de outro versículo que fala que Deus ri, mas esse texto fala do senso de humor divino. Deus, Ele ri quando Ele vê pessoas tentando se levantar contra Ele. Deus, Ele ri quando Ele vê pessoas tentando impedir os seus projetos. Deus ri quando Ele vê um mero ser humano querendo achar que é mais Senhor do que Ele, independente do reinado que essa pessoa tem, se é do reinado de um país, se é do reinado de uma cidade, de um estado, ou do reinado do seu próprio coração. Deus ri quando o indivíduo pensa que tem poder e controle até mesmo sobre a sua própria vida. E Deus ri no sentido de dizer: olha, eu não estou conseguindo compreender quem você pensa que é. A ideia é de zombando mesmo, né? É Deus tirando um sarro, falando: quem você pensa que é? Diante de quem você pensa que está? Sabe quando o seu filho, pequeno, criança, quer ditar as normas da sua casa, e você olha para ele e fala: quem você pensa que é? É exatamente esse sentido. É Deus colocando o ser humano no seu devido lugar. Você é homem, você é mortal, você é transitório, você vai passar. Eu sou o Deus eterno, e ninguém pode contra aqueles que eu levantei. Ninguém pode contra o rei Davi, porque o rei Davi foi instituído rei de Israel por mim. Essa mensagem que Deus quer deixar clara para o tempo do rei Davi, mas essa também é a mensagem que Deus quer deixar com o nascimento de Jesus, porque nós temos um bebê numa manjedoura que provoca a fúria de Herodes, e essa fúria de Herodes, ela chega a tal ponto que ele manda exterminar as crianças de Belém e também arredores. Olha a raiva desse homem poderoso. Mas esse homem que está sentado num trono, ele não tem poder e nem condições de tirar a vida de um recém-nascido,
Porque o recém-nascido está protegido pelas mãos do poderoso Deus. Quando nós somos levantados por Deus, quando nós somos enviados por Deus, ninguém pode contra nós. Reverendo Felipe está indo para o Flamengo abrir uma igreja. Essa igreja acredita que ele está sendo enviado por Deus. Ninguém pode contra ele, porque ele está entrando no império das trevas e demarcando o território, dizendo: a partir de agora, o reino de Deus se estabelece nesse bairro. As pessoas que plantaram essa igreja plantaram acreditando na mesma visão, no mesmo ideal. O reino de Deus se estabeleceu aqui. Ninguém pode contra essa igreja, porque essa igreja não é de homens, essa igreja é de Deus. Por isso a igreja não acaba. A igreja não acaba porque ela não é um projeto humano, ela é um projeto divino, e Deus vai com ela. E quando Deus vai com ela, não tem governo, não tem poder, não tem autoridade que pode impedi-la de continuar a sua missão de proclamar as boas novas de salvação. Mas esse texto também traz uma mensagem para você, pessoalmente. Você não precisa temer quando você está no centro da vontade de Deus, pois Ele luta as suas batalhas e Ele lhe concede vitória. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor de Israel, Ele é o Senhor que protegeu todo o nascimento e desenvolvimento do seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja, mas Ele é o Senhor da sua vida. Saia daqui hoje confortado, entendendo que a sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso Deus, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele colocou você na família que você está, Ele vai te abençoar. E se Ele colocou você no seu trabalho, se Ele colocou no seu coração abrir a sua empresa, Ele vai te sustentar, porque é em nome dEle que você vai. Meus amados, isso conforta, isso enche os nossos corações de esperança e de alegria, mas quando nós temos a certeza de que nós estamos no centro da vontade dEle. Esse riso de Deus demonstra quanta ignorância dos poderosos, homens que têm nas mãos o poder da decisão, homens que julgam, homens que têm diante da sociedade um status que se eleva em relação aos outros, mas que ainda não entendem que não podem contra a mão do poderoso Deus. Quem pode contra Ele? O rei chegou e ninguém pode contra Ele. O rei chegou e disse que está do nosso lado. Ninguém pode contra nós. Amém? Amém. Quando o rei chega, não somente os ímpios se enfurecem, mas quando o rei chega, a sua vontade ela é estabelecida. Quando o Rei dos Reis se apresenta, a sua vontade é estabelecida. O versículo 6 do capítulo que nós lemos deixa isso muito claro. Diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Esse é o principal versículo do capítulo. É um recurso muito usado pela poesia hebraica. Alguns salmos, a mensagem principal está no meio do capítulo, e o comentarista desse texto, chamado Van Groningen, ele escreveu um livro que tem acho que umas 700 páginas, chamado Sobre Revelação Messiânica do Antigo Testamento. Ele estudou 40 anos quais os textos do Antigo Testamento apontam para Cristo, e quando ele comenta esse salmo, ele diz: olha, esse versículo 6 é o centro do salmo, porque ele está estabelecendo que Deus é aquele que constitui o rei e também é o dono do monte. É o meu rei, é o meu monte Sião, que é santo. Davi foi escolhido por ele como rei. Ele também escolheu o lugar onde Davi deveria reinar, que é o monte Sião, e ele também escolheu o povo que Davi deveria ser rei sobre ele, que é o povo de Israel.
E o pronome eu, ani, no hebraico, o pronome eu aqui, ele é enfático, mostrando que é nas mãos de Deus que está o controle de toda a história. É nas mãos de Deus que está o controle do universo. A conjunção porém, o porém significa independente do plano dos opositores, eu, o Senhor, continuarei estabelecendo os meus decretos. Ninguém pode contra a mão poderosa do Senhor. Ninguém pode contra os planos estabelecidos pelo próprio Deus. Mas eu sei que às vezes na nossa vida parece que as coisas estão dando errado. Descanse, porque Deus tem um plano. Lembre-se que o seu Deus é o Deus que tinha um plano com a ação de Judas. Não parece que quando Judas entrega Jesus que alguma coisa está dando errado? Mas não está dando errado, porque Deus tem um projeto com a traição do próprio Judas. Quando a gente olha para a história de José, a impressão que nós temos é uma sequência de coisas dando erradas, mas não estão dando erradas. É Deus estabelecendo o seu projeto através de todas aquelas ações. E talvez o seu momento hoje, o seu dia de hoje, você tenha a impressão de que as coisas não estão indo bem, parece que Deus não está com você no plano e no projeto. A palavra de Deus vai te dizer nesta manhã: tranquilize o seu coração. Deus tem controle até sobre os seus opositores. Deus tem controle sobre todas as coisas, e Deus tem propósito em todas as coisas. Aliás, o Deus que nós cremos, a Bíblia diz que nenhuma folha seca cai da árvore sem que Ele permita. Meus irmãos, se o nosso Deus é Deus que controla folha seca, se o nosso Deus é Deus que controla as flores do campo, se o nosso Deus é Deus que controla, e a Bíblia diz, o cabelo que está na cabeça não cai sem a permissão dele, você acha que Ele não está no controle das outras áreas da sua vida? Deus está no controle, e no processo talvez nós não entendamos o porquê, mas vai chegar o dia em que nós vamos ler a história e vamos entender por que Ele permitiu tudo aquilo. Tranquilize o seu coração nesse Deus, a sua vontade vai ser estabelecida. Jesus veio ao mundo para cumprir o propósito divino, e assim o fez, com muita oposição, com muita dificuldade, com pessoas o tempo todo cercando e tentando miná-lo do projeto para o qual ele veio cumprir. Mas nenhuma força é mais poderosa do que a força de Deus, do que a capacitação do Espírito de Deus, para que os projetos de Deus sejam estabelecidos e executados. Conosco não é diferente. Deus tem um projeto, um propósito para com a sua vida, e não vai ser frustrado o projeto de Deus para você. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Meus amados, o versículo 7, Davi, ou o salmista, ele não tem outra reação. Não tem outra reação. Quando você entende que Deus é soberano sobre tudo e todos, quando você entende que a vontade de Deus vai ser estabelecida, e Deus governa o seu coração e a história da humanidade, só tem uma saída: nós proclamarmos o decreto do Senhor. Versículo 7: proclamarei o decreto do Senhor, Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nós nos rendemos, e nós então passamos a contar aos outros que existe um Deus que governa, que é soberano, que está pronto para cuidar da nossa vida, que está pronto para direcionar os nossos passos. E Davi, ele conhecia esse Deus, ele sabia exatamente quem esse Deus era, ele entendia que esse Deus governava sobre tudo e todos, e por isso ele contava aos outros a respeito da grandeza desse Deus, e os outros se enfureciam à medida que ele contava, e ele continuava contando, porque ele estava ali para proclamar o decreto do Senhor. E tem um dado muito interessante nesse verso, quando diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Meus amados, esse foi um pacto que Deus fez com Davi, e esse pacto está escrito em 2 Samuel 7,14, quando Deus diz: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Quando Deus chama Davi para ser rei de Israel, Deus também o convida para uma relação familiar, de pai para filho. Muda tudo, meus amados.
Nós estamos falando de um Deus grande, poderoso, que determina todas as coisas, mas ao mesmo tempo esse Deus fala que nós podemos chamá-lo de Pai. Ao mesmo tempo esse Deus deseja ter uma relação familiar conosco. Assim como ele teve com Davi, assim também como ele teve com Jesus. Porque o Pai e o Filho, eles vivem juntos desde a eternidade. E Jesus vem revelar ao mundo o amor do Pai. Daqui a poucos dias celebraremos o Natal. E não podemos, apesar de tantas festividades, de tantas alegrias presentes e comemorações, não podemos esquecer da mensagem central do Natal. Através de Jesus Cristo, nós podemos chamar Deus de Pai. Isso é Natal. Jesus veio ao mundo e quando ele foi ensinar a orar, ele disse: olha, vocês devem orar da seguinte forma: Pai, Pai nosso, Pai nosso. Em outro texto ele vai dizer: agora vocês podem chamá-lo de Abba, que significa no português nosso papai querido, que a gente pode abraçar e beijar, temos intimidade com ele. Natal significa que através de Cristo nós temos uma relação familiar com Deus, somos filhos de Deus. Por isso nós precisamos obedecê-lo com todas as forças espirituais. Afinal, segundo o verso 8 do texto, nós vemos que esse reinado de Davi, ele não é um reinado apenas para Israel. O reinado de Davi é um reinado para todas as nações. Por quê? Porque esse Deus que é grande, poderoso e temível, esse Deus que é majestoso, esse Deus não amava apenas Israel, ele amava também Israel. Mas o projeto de Deus não era um projeto apenas para aquele reino, para que os outros povos reconhecessem que Israel estava sobre todos. Não. O projeto de Deus era fazer com que o amor dele, através de Israel, chegasse a todos os povos da terra. Meus queridos, esse amor, essa mensagem de salvação, ela chegou até nós, ela chegou no Brasil, ela chegou na sua casa, ela chegou na sua vida, porque esse era o projeto divino: espalhar as boas novas de salvação, espalhar para o mundo todo que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, e a vontade dEle é que essa mensagem continue sendo proclamada, espalhada, anunciada a todos os cantos. E a Bíblia expressa que Deus se alegra tanto com isso, que existe uma festa nos céus quando um pecador se arrepende. A Igreja Presbiteriana da Gávea, pelo seu histórico, por aquilo que é falado aqui, é uma igreja que está sendo marcada na história mesmo dela, na vida dela, por entender a importância de espalhar essa mensagem. Espalha-se essa mensagem com missionários em vários países. Espalha-se essa mensagem acreditando em projetos, em parcerias como foram faladas aqui hoje. Espalha-se essa mensagem quando nós comunicamos aos nossos amigos e esses amigos reconhecem Jesus como o Senhor, como foi testemunhado há alguns domingos atrás no batismo. Devemos espalhar essa mensagem, inculcando na mente dos nossos filhos, para que eles aprendam a amar o Senhor como nós amamos. Espalhamos uma mensagem de salvação, espalhamos a mensagem de que o Rei chegou, espalhamos a mensagem do Natal. A esperança bate à porta em Cristo Jesus. Terceiro e último lugar, quando o Rei chega, Ele convida para o arrependimento. A mensagem que nós espalhamos é uma mensagem de arrependimento. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro, diz o versículo 9, que mostra a vitória do Senhor contra todos aqueles que vão contra o seu governo. Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos, e Davi sabia disso, porque quando o exército de Israel estava temendo lutar contra um gigante chamado Golias, uma criança, um jovem, chega diante daquela situação e diz: eu não acredito que vocês, soldados do Deus de Israel, estão com medo desse gigante, eu vou lutar contra esse gigante. Mas Davi, você é apenas um adolescente, como é que você vai lutar contra um gigante como Golias, preparado? Aí ele respondeu: eu não vou em meu nome, eu vou no nome do Deus de Israel. Em nome
do nosso Deus, nós temos vitórias. E o texto está dizendo que Deus vai mostrar a sua vitória sobre todos aqueles que zombam do seu nome. Por isso o versículo 10 diz: poderosos da terra, reis, príncipes, governantes, sejam prudentes, sábios. E aí tem uma parte no verso 10 que diz: deixai-vos advertir. Talvez vocês sejam diferentes de mim, mas uma das coisas mais difíceis é absorver uma repreensão. Como é complicado ser repreendido e se humilhar diante de uma repreensão, porque a nossa reação natural é nos justificar, é contra-argumentar, é explicar. E quantas vezes nós fazemos isso nas nossas relações? Nós temos uma dureza, às vezes, de coração tão grande, e a Bíblia vai chamar isso de dura cerviz. É quando nós não conseguimos dobrar a nuca, não conseguimos nos humilhar, uns diante dos outros, que é o princípio básico do Evangelho. Se você for ler o Evangelho, você vai ver que o Evangelho é composto por humilhação, porque Jesus, quando estava deixando essa terra, ele lavou os pés dos discípulos, não foi? E ele falou assim: olha, lavei para mostrar a essência do meu Evangelho. Ele poderia ter ido embora, mas ele deixou um recado: é para vocês fazerem o mesmo. Essa parte, se humilhar um diante do outro, é algo difícil. Por isso nós temos uma resistência para absorver repreensões. E o texto está dizendo: deixai-vos advertir. Reis, poderosos, e nós também precisamos aprender a ter sensibilidade cristã para ouvir uma repreensão, uma advertência, às vezes do seu cônjuge, às vezes de um irmão de fé, às vezes do seu próprio filho. Nós temos que ter a percepção espiritual para entender que Deus fala conosco, que Deus nos adverte usando pessoas. Não, eu aceito a repreensão de Deus, mas que Ele fale comigo. Não, Deus usa pessoas ao seu redor, às vezes seus funcionários, para dizer: olha, você está passando o limite no trato com a gente, cuidado, seja mais educado. Meus amados, aquele que tem Cristo aprende a absorver repreensão. E quem está dizendo isso é o versículo 9: deixai-vos advertir. E o versículo 11 diz assim: servi ao Senhor, porque não tem como você servir ao Senhor se você não se deixar advertir. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Nós temos aqui a essência do Natal, a essência do Evangelho. Jesus, o Rei, chegou, e Ele nos faz um convite para o arrependimento, convite para um arrependimento sincero, marcado pelo temor, que significa respeito, reverência e piedade. Não a homens, respeito, temor e piedade a Deus, e aí sim, meus amados, nós teremos uma alegria que vai transbordar em nossos corações, diz o texto. Você quer ser feliz? Você quer realmente encontrar alegria no viver? Reconheça que Deus é Senhor e que a vontade dEle vai ser estabelecida. Reconheça que Ele governa tudo na sua vida, e por isso só te resta uma opção: descanse no governo de Deus. Reconheça que todas as coisas estão debaixo do seu controle. Se humilhe sobre a poderosa mão dEle. Cumpra a essência do Evangelho que Jesus deixou. Aprenda a se humilhar uns diante dos outros, e sem dúvida nenhuma nós experimentaremos de uma alegria que não vem por meio de um esforço humano, mas que vem por meio do fruto do Espírito, que é a alegria. E o texto termina dizendo: beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. A mensagem de salvação é uma mensagem de esperança. A mensagem do Natal é uma mensagem de vida, porque o Rei chegou, e os magos reconheceram isso, e foram até o Rei, e se prostraram diante do Rei.
Os pastores reconheceram isso, o rei chegou, e adoraram ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E o convite para nós, nesta manhã, é reconhecer que o rei chegou e prestar a ele toda a adoração e nos humilharmos diante dele. Quando o texto diz beijai o filho, a ideia é beijai os seus pés, se humilhe, tenha a sua vida prostrada aos pés dele, e aí sim, você será um bem-aventurado. Davi foi um homem que pecou. Davi pecou. A Bíblia nunca escondeu o pecado dos homens que Deus separou para cumprir os seus desígnios. E você peca, nós todos aqui pecamos, falhamos, erramos. Às vezes somos intolerantes com o pecado do outro, mas nós todos somos pecadores, e isso tem que diminuir a nossa intolerância. Mas Davi foi um homem que pecou. No entanto, Natã, o profeta, chegou até ele para repreendê-lo. E qual foi a reação dele? Mandar matar Davi como rei que era, Natã, como rei que era? Extermina esse profeta, foi isso? Não. Davi deixou-se advertir. Davi absorveu, Davi assimilou, Davi percebeu a repreensão do profeta e reconheceu o seu pecado. O rei Davi era um rei que reconhecia o seu pecado. Precisamos pedir a Deus para que nos ajude a reconhecer os nossos pecados e nos humilharmos como fez o próprio rei Davi. Quando Jesus nasceu para proclamar a mensagem de salvação, ele deixou isso muito claro. A minha mensagem é a mensagem de arrependimento. Mensagem dos profetas do Antigo Testamento, mensagem do profeta João Batista, prenunciando a chegada do Messias, mensagem do próprio Messias: arrependei-vos. Mas para arrepender nós precisamos pedir a Deus para quebrar a nossa dura cerviz. Para arrepender nós precisamos entender que erramos. Para arrepender nós precisamos olhar para o nosso coração e pedir a Deus para que jogue luz nas práticas que têm entristecido a Ele. Sempre lembrando que o arrependimento precisa ser com temor e humilhação, para promover a verdadeira bem-aventurança, a verdadeira felicidade. O rei chegou, Natal chegou, comemoramos a chegada do rei, e com a chegada do rei, o mundo se enfurece, as pessoas vão continuar colocando outros sentidos no Natal, que não é o sentido verdadeiro, que é o nascimento do Rei dos Reis. Deus ri quando alguns acham que conseguem viver e viver bem sem Ele, mas a sua vontade ela é estabelecida, e os arrependidos são marcados pela alegria da fé. Meu convite para você nesse dia, nessa manhã, é que você seja marcado pela alegria da fé. Conheça Jesus. Que esse Natal não seja apenas mais um evento para unir a família, que também já é muito bom, mas que nesse Natal você consiga enxergar a grande mensagem do nascimento do Rei. Ele veio para fazer com que você entenda que Ele é Senhor sobre tudo, mas que Ele te ama ao ponto de morrer numa cruz por você e resgatar você do império das trevas, te colocar no reino da luz e te encher de alegria, de esperança e de vida. Essa é a mensagem do Natal. É isso que marca a chegada do Rei, e que Deus abençoe você. Feliz Natal. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra fortalece os nossos corações. E a história do rei Davi deixa isso muito claro. Um rei que foi vocacionado, chamado pelo Senhor, e entendeu que quando a sua mão forte e poderosa está a favor do teu povo, quando a sua mão forte e poderosa está a favor daqueles que o Senhor instituiu, nada pode ir contra. Nenhuma oposição tem poder de atrapalhar os teus desígnios, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que nós tenhamos condições de perceber que o Senhor está conosco na nossa vida, no nosso projeto pessoal, e que por isso a reação que nos resta é apenas descansar e acreditar plenamente que tudo está debaixo do teu governo, e entendermos que temos um Deus poderoso a nosso favor, mas que também é Pai, que nos convida para uma relação familiar, sempre prometendo e garantindo e cumprindo que vai cuidar da nossa vida em todos os âmbitos e por toda a nossa existência. Ó Deus, nos ajude
a entender que Cristo veio para nos trazer uma vida e para nos trazer uma mensagem de esperança, de eternidade. Jesus veio para morrer numa cruz e para deixar claro o teu amor ao mundo. Oh Deus, que nós, como povo do Senhor, tenhamos condições de proclamar as boas novas de salvação. Que nós, como teu povo, possamos contar isso alegremente aos outros. Que nós, como tua igreja, possamos, Deus, continuar com projetos para espalhar essa boa notícia de que o Rei chegou, e chegou para nos dar vida, chegou para nos dar esperança, chegou para nos encher de alegria verdadeira. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor encha os nossos corações de alegria nesse Natal, sempre com a nossa mente focada na essência dessa festa. O Messias nasceu, o Rei chegou para cumprir os teus desígnios e para nos salvar da morte para a vida, em nome de Jesus.